Bom, gente, meu nome é Luiz Neto, eu sou biólogo e botânico e a convite do pessoal do Jornal do Comércio eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre os cuidados que a gente pode ter com as plantas durante o período de isolamento social. Então esse vídeo é bem voltado para aquelas pessoas que desejam fazer uma horta em casa, né? Eu vou tentar dividir esse vídeo aqui em 3 etapas, onde a primeira etapa a gente vai conversar sobre o local onde a gente vai fazer essa horta, bem como quais plantas a gente deve utilizar nessa horta. A segunda etapa é conversando um pouco das necessidades das plantas, o que é que as plantas precisam para crescer e se desenvolver. E por último, a gente conversar sobre algumas dicas de manutenção da horta, ok? Vamos lá? Independente se é grande ou pequeno, é possível realizar a horta. Então, geralmente espaços grandes, como encontrados em quintal de algumas casas, você pode utilizar a horta no chão, você pode plantar no chão. Mas se você tem um espaço reduzido, como por exemplo varandas de apartamento, você pode utilizar alguns objetos para plantar. Então, por exemplo, vasos de cultivo que são bem utilizados, umas garrafas PETs, latas de refrigerante, caixotes de madeira. O importante é que esses materiais eles possuem furos embaixo que permitem a drenagem da água. Então a água ela precisa ser drenada. Então, depois de escolhido o local, a próxima fase é escolher que tipo de planta você quer na sua horta. Então, a gente tem algumas hortas que são voltadas para o campo alimentício, você vai escolher plantas de importância alimentícia, ou também plantas de interesse medicinal. É muito importante que você faça uma pesquisa da planta que você quer utilizar, para ver as especificidades dessa planta e cuidar bem direitinho delas. Então, hoje nós temos uma alta, assim, muitas informações sobre as plantas, inclusive em sites super confiáveis como o site da Embrapa. Então, se você tem interesse de cultivar a planta, você pesquisa lá um pouco sobre ela. Geralmente, as plantas cultivadas, elas são plantadas por semente. Então, inclusive, muitos supermercados vendem um saquinho com algumas sementes. Então, você pode comprar essa semente e plantar diretamente no solo, né, no seu vasinho ou até mesmo no chão, né, nessa área que você reservou para fazer a horta. Mas também tem algumas plantas que você pode cortar por estaca, né? Estaquia nada mais é do que você cortar um pedaço do tronco. E aí você corta esse pedaço de madeira e você vai estimular esse pedaço de madeira, essa estaca, a enraizar, e aí você pode plantar na sua horta. Então, basicamente, eu vou elencar 3 coisinhas: a água, os nutrientes e a luz solar. Então, vamos começar falando sobre a água. Então, a água a gente não pode nem pecar pelo excesso nem pela falta. Então, se a gente irrigar muito as plantas, elas vão acumular água nas raízes e vai diminuir ali no solo a oxigenação dessas raízes, então afetando o crescimento das plantas. Se a gente irrigar de menos, vai faltar água para que a planta ela cresça e se desenvolva. Então o ideal é você irrigar uma vez por dia e também de acordo com como está a temperatura desse dia, né? Se for um dia muito quente, a gente pode até irrigar um pouco mais. Se for um dia um pouco mais úmido, um pouco mais chuvoso, aí a gente irriga bem menos, ok? Falando um pouco dos nutrientes, as plantas elas precisam desses nutrientes para que elas consigam crescer, né, e produzir aí o que a gente utiliza na nossa alimentação, no nosso bem-estar de uma maneira geral. Então o ideal é que você adube essas plantas. Então você pode utilizar adubos químicos que são vendidos, mas o ideal é que você utilize adubos orgânicos, como humus de minhoca, até o próprio esterco, que são fezes de animais. Agora, se você optar por utilizar esterco, que é uma matéria orgânica muito boa, você tem que utilizar esterco curtido, ou seja, aquele esterco que ficou muito tempo no sol e foi eliminado todas aquelas substâncias tóxicas como a ureia. Então esse esterco ele precisa ser extremamente seco e poroso. Então você pode misturar aí no seu solo e na areia, que vai fornecer aí os nutrientes que a planta precisa. E por último, a luz. Então a luz, geralmente as plantas elas precisam de 4 horas de exposição direta à luz. E lembrando o quão é importante você pesquisar um pouco sobre a planta que você quer utilizar na sua horta. Então vai ter plantas que elas precisam de um pouco mais de sol e outras que precisam de um pouco menos. Então você pesquisa aí para saber qual a quantidade de luz específica para a sua planta. Algumas dicas são o corte de folhas secas. Se você utilizar uma planta e coletar toda ela para tempero, ou seja, lembrar de retirar as raízes desse solo para que essas raízes elas não se acumulem e atrapalhem as outras plantas. Outra informação é assim, mais uma vez reforçando a importância de pesquisar sobre a planta que você quer plantar,
porque aí você vai entender um pouco mais coisas específicas. Por exemplo, o manjericão é uma planta que é utilizada as folhas para o tempero. Quando essa planta ela começa a florescer, a plantinha do manjericão, acaba que a planta ela vai direcionar suas energias para a produção de compostos para aquela flor. Então vai acabar faltando para a folha. Então, para o manjericão é ideal que você corte as flores, assim que elas vão brotando as flores, você vai cortando. Então essas especificidades é de acordo com a planta específica que você está escolhendo. Então é muito importante isso. E lembrando mais uma vez que você tem uma horta em casa, tem vários benefícios, né? Eu pensei em 2 benefícios aqui para falar para vocês. O primeiro benefício é que você vai ter a certeza do que você está comendo, né? Então a gente sabe que hoje é utilizado um grande número de agrotóxicos, e aí você não sabe especificamente o que você está colocando na sua mesa, né? Então se você planta essa horta em casa, você tem a certeza de fato do que você está comendo. E o segundo benefício, e talvez seja o mais interessante dentro da perspectiva que a gente vive hoje, é com fim terapêutico. Então, de você passar esse tempo com as plantas, de você cuidar dessas plantas, de você ter a possibilidade de os frutos que você tenha com essa horta, você poder dividir com os vizinhos, com os familiares. Então, assim, é nesse período de isolamento que a gente tem que pensar em alternativas que a gente possa utilizar bem o nosso tempo, né? Então, eu espero ter ajudado e qualquer dúvida, estou à disposição.